Daremos início agora ao estudo de transmissão de movimentos. E nós teremos duas possibilidades: transmissão de movimentos no mesmo eixo ou em eixos diferentes. Nesse vídeo vamos abordar então transmissão de movimentos no mesmo eixo. A situação é a seguinte: imagine que eu tenha uma haste, tá? E nessa haste eu coloquei dois discos de tamanhos diferentes, disco A e disco B, conforme o desenho, beleza? Peguei essa haste e comecei a girar ela aqui, ó, você tá vendo, tá? Tô girando ela aqui. Quando eu giro essa haste, tanto o disco A quanto o disco B estão girando. E melhor, eles estão girando no mesmo eixo. O eixo de rotação é o mesmo. Então é essa situação que a gente aborda aqui. Situação em que os discos estão acoplados, né? Um está no mesmo eixo do outro, tudo bem? Bom, se a gente fosse olhar para esse rapazote aqui, ó, como é que esse rapazote veria esse movimento? Bom, a visão dele seria algo parecido com isso. Ele vê o cabo, beleza? A haste, ele vê o disco A à frente e ele vê lá no fundo, maiorzão, o disco B, conforme esse desenho aqui, ó. Então, haste, disco A e disco B. E como eu estou girando aqui, ó, os dois discos estão girando, sei lá, no sentido horário, beleza? Bom, quando eu olho para o movimento de A então apresenta uma certa velocidade angular, apresenta uma velocidade linear, e B também apresenta uma velocidade angular, uma velocidade linear durante essa rotação. Maravilha. Bom, o que esses dois pontos têm em comum quando a gente trabalha uma situação de mesmo eixo? Observe o desenho. Se eu giro um pouquinho a haste, o ponto A ele sai daqui e vem para cá, o ponto B sai daqui e vem para cá. Ou seja, A e B compartilham do mesmo movimento, do mesmo giro. É como se fosse assim, imagine que você pegue um CD, tá? Pegue um CD e faça dois pontos no CD. Se você girar o CD, você vai ver que esses dois pontos eles têm que andar sempre juntos, não é isso? O que acontece aqui, ó, eu estou marcando dois pontos no CD e esses dois pontos estão andando sempre juntos, tá? Característica então de transmissão de movimentos no mesmo eixo, eles giram juntos. Coloque um post-it aí no seu caderno. Os corpos, os discos, giram juntos quando se trata do mesmo eixo. E você bem sabe que a velocidade que está associada ao giro é a velocidade angular. Por quê? Porque o ângulo descrito ali, ó, é o mesmo no mesmo tempo. Os dois descrevem o mesmo ângulo no mesmo tempo. Então vamos começar a nossa comparação? A velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, o que significa dizer que eles giram juntos. Velocidade angular é igual. Então, a característica de movimento em mesmo eixo, a velocidade angular é a mesma. Mas peraí, se eles giram juntos, significa então que eles têm que gastar o mesmo tempo para dar uma volta completa. Então, o período de A também é igual ao período de B. E se eles giram juntos, eles dão a mesma quantidade de volta por segundo. Afinal de contas, se tem o mesmo período, tem que dar a mesma quantidade de volta por segundo. Então a velocidade angular é a mesma, o período é o mesmo, a frequência é a mesma. Isso é característico, então, de transmissão de movimento no mesmo eixo. Mas vem cá, e a velocidade linear? Será que a velocidade linear, a escalar, a tangencial, aquela que é dada em metros por segundo, também é a mesma? Bom, essa não. Você está vendo aqui pelo desenho que quando esses pontos A e B saem daqui e vêm para cá, eles até descrevem o mesmo ângulo, mas eles não andam a mesma distância, né? Observe, a distância percorrida por A é uma distância menor do que a distância percorrida por B. B, por ter um raio maior, acaba tendo que correr uma distância maior para ter que acompanhar o movimento de A, né? E se ele anda uma distância maior no mesmo tempo, a velocidade dele é maior do que a do A, a velocidade linear. Então a velocidade do A é menor do que a velocidade do B, beleza? A velocidade do A é menor do que a velocidade do B. Daqui a gente pode até tirar uma relação matemática. Você sabe que V igual a ômega R. Se o ômega é o mesmo, significa então que V sobre R tem que ser o mesmo valor para os dois. Então a gente poderia escrever que VA está para RA, assim como VB está para RB. Ou seja, da forma que a gente já sabia, quem tem menor raio tem menor velocidade. Então essa é uma possibilidadezinha de conta aqui, mas é bem intuitivo. Se esse cara tiver 2 vezes mais raio, ele tem que ter uma velocidade 2 vezes maior. É isso que eu estou te dizendo, beleza? Então tá aí uma relação matemática envolvendo a velocidade e o raio, já que o ômega é constante. Legal. E por último aqui, aí eu até aproveito para te ensinar um negocinho aqui, que é o seguinte.
Tá, e a aceleração centrípeta? Você sabe que a aceleração centrípeta ela existe sempre que o vetor velocidade muda a direção. No movimento circular uniforme tem aceleração centrípeta. Quero saber se a aceleração centrípeta do A é maior, menor ou igual a do B. Aí, muita atenção aqui. Eu já te ensinei que a aceleração centrípeta é V2 sobre R. V2 sobre R. Só que essa fórmula, para comparação aqui, não é interessante. Por que não é interessante? Porque A e B têm raios diferentes e velocidades diferentes. Aí fica ruim para você fazer a comparação. Então olha o que eu vou fazer, eu vou te apresentar uma outra forma de calcular a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é V2 sobre R, mas no lugar do V eu vou colocar ômega-R, beleza? Ômega-R então ao quadrado sobre R é a aceleração centrípeta. Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó, ômega ao quadrado, R ao quadrado dividido pelo raio. R ao quadrado dividido pelo raio vai dar R. Então a aceleração centrípeta ela pode ser escrita de duas maneiras. Ela pode ser escrita como sendo V2 sobre R ou ainda ômega 2R. São duas formas de calcular a aceleração centrípeta. Nesse contexto eu vou ficar com a segunda. Por que eu vou ficar com a segunda? Porque para comparação ela é melhor. Afinal de contas, a velocidade angular é a mesma, eles giram juntos. Então eu estou vendo pela fórmula que quem tiver um raio menor tem uma aceleração centrípeta menor, beleza? Porque eles giram juntos. Então pronto. Então a aceleração centrípeta para o A ela é menor do que a aceleração centrípeta para o B, beleza? Então com isso nós vencemos aqui o estudo de transmissão de movimentos no mesmo eixo. Antes da gente aprender com eixos diferentes, vamos aplicar isso daqui em algumas situações.